Amém, queridos, amém. A palavra do Senhor, em Lamentações, capítulo 3, fala para nós, lá no verso 22, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é mais uma manhã que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. E cada manhã é uma oportunidade da gente fazer diferente do que fizemos ontem. Se ontem nós fizemos coisas boas, hoje é uma oportunidade de fazer ainda melhor. Se ontem nós fizemos coisas ruins, essa é uma oportunidade de a gente consertar e fazer as coisas da melhor forma possível, para a glória do nome do Senhor. E nessa manhã, nós começamos aqui com um período de oração, para aquecer o nosso coração, né? E acolhermos a palavra do Senhor, para que o nosso coração não resista àquilo que Deus tem a tratar conosco, que você possa ter vindo aqui hoje com o coração disposto a acolher a palavra e desejar a transformação que o Senhor quer para nós. Porque Ele tem um amor por nós que não tem fim, misericórdias que são inesgotáveis e uma grande fidelidade. É esse Deus que te chama de filho amado, de filha amada, é esse Deus que te acolhe nos momentos de dificuldade, é esse Deus que tem um plano e um propósito para a sua vida muito melhor do que aquele que você já pode ter pensado ou imaginado. E Ele quer fazer com que esses planos e propósitos se tornem realidade. E para isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então que você possa ouvir a voz do Senhor hoje, que você possa falar com Ele, que você possa cantar com disposição, com alegria, por tudo que Ele tem feito e por quem esse nosso Deus é. Eu te convido agora a orarmos juntos, né? Curva a sua cabeça, abra o seu coração, abra os seus lábios, fale com Deus, diga a Ele a sua necessidade, diga a Ele aquilo que você gostaria que Ele falasse no seu coração, nesta área, nesse problema, nessa dificuldade. Ele está aqui e Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer falar com você. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja a sua palavra. Louvado seja o Senhor pelos feitos, pelos livramentos, pelo sustento, pela provisão em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, Deus, pela nossa comunidade que se reúne nessa manhã e por todas as comunidades que se reúnem em Teu nome e por Tua causa, na face da terra. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa ministrar a corações e mentes, que corações possam ser quebrantados nesta manhã, Senhor. Que vidas possam ser transformadas, curadas. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito que é santo tenha liberdade para ministrar as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, onde o Senhor renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a não desperdiçar as misericórdias do Senhor em nós. Nos ajuda a acolher essa misericórdia, Senhor, e responder, ó Deus, com amor, com bondade, com entrega verdadeira no Teu altar nesta manhã, Pai. Que a Tua palavra fale conosco, que os louvores sejam entoados e que rompam o teto deste lugar, ó Deus. Chegue à presença santa do Senhor e faça o Senhor manifestar o Teu poder no meio do Teu povo. Nós oramos assim, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. No dia de ontem, a gente teve o nosso encontro, né, na questão de casais, e foi apresentado uma planta para a gente no final da dinâmica ali que a gente teve, do estudo que a gente teve. E a planta que foi apresentada, ela foi cuidada somente pelo nosso Senhor Jesus. E pensando nisso e refletindo sobre as músicas que já haviam sido escolhidas,
E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E pensando sobre essa palavra, ele nos ensina que Deus, ele não somente criou tudo que nós vemos hoje, mas ele abençoou tudo o que ele criou e ele nos deu a responsabilidade de cuidar daquilo que ele criou. Portanto, eu quero começar com essa primeira música trazendo essa reflexão. Você tem cuidado da criação de Deus? Os irmãos podem se colocar de pé. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. E não há Deus maior, não há Deus melhor e não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. E tudo que a gente vê foi criado para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Podemos dizer que até em certos momentos as coisas ruins são criadas para glorificar a Deus. Porque muitas vezes elas são usadas como métodos de nos fazer amadurecer na fé. E de todas as coisas que o Senhor criou, assim como foi dito ontem mesmo, uma das principais coisas e uma das coisas que o Senhor mais ama são os seres humanos. Porque ontem
cada um de nós. O tamanho do amor que Ele sente por cada um de nós. Um amor que fez com que Ele entregasse o único filho que Ele tinha para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de reconciliação com Ele. Para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de servi-lo, para glorificar o nome dEle com as nossas vidas. Então que esse próximo cântico a gente possa cantar com isso em mente também, com um coração verdadeiramente agradecido ao Senhor por nos possibilitar servir Ele nesse dia de hoje. Amém? Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. De vestes brancas, sons de trovão, luzes, relâmpagos, teu honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
pode ver. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e maravilhoso Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Amém. Agora passar para o momento de oferta. Bom dia. Graça e paz a todos. Não é um assunto que eu gosto muito de tratar sobre ofertas, não. Vou ser bem sincero com os irmãos, né? Mas se faz necessário, né? E eu estava ouvindo aqui a palavra que o irmão Lucas estava comentando e gostaria de acrescentar mais uma coisa, né? Deus criou o homem e criou todos os animais. E o homem ele deu o privilégio de comandar todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Podia ter dado para a zebra, para o cavalo, para o macaco, que é um pouco semelhante, né? Mas ele falou, não, eu escolhi o homem. Você vê que privilégio que é esse? Nós somos privilegiados. Agora, o que estamos fazendo com esse privilégio? Momento de reflexão, né? Eu estava lendo aqui no livro da Malaquias sobre o dízimo, e a palavra é um pouquinho pesada, né? Sim. Perdão. Ela é meia dura, né? O livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Pesado, né, irmãos? Desde a época de vossos antepassados vos desviaste das minhas leis e não a obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros. Afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas do que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousais questionar? Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Eu vou até o 10. Estais debaixo da grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Aí eu trouxe para a minha vida essa questão. Quantas manhãs a gente vai deitar à noite e vai pensando, será que eu vou amanhecer vivo? Porque eu raciocino que o sono é uma semi-morte, né? A gente deita, quem garante que amanhã vai estar vivo? Parece que é um aparelho que desligou da tomada, né? Deus foi lá, desligou da tomada, e de manhã ele falou, vou ligar novamente. Já parou para pensar nisso? Aí depois amanhece, a cerca de 2, 3 horas, cada um dormiu uma quantidade dessa noite, e fala, quantas bênçãos você pode contemplar desde a hora que você amanheceu? Primeiro você acordou, lógico, você abriu o olho, e depois você teve o seu suprimento. Muitos já se alimentam de manhã, já tem o seu suprimento. Quem é que preparou? Foi o maridão que trabalhou? Foi a esposa que trabalhou? Em primeiro lugar, Deus, né? Que deu força, graça, saúde, sabedoria e entendimento. E agora aqui Deus nos chamando de ladrão. É o português correto, né? Na nossa linguagem, né? Em que nós estamos roubando o Senhor? Quando eu, pela das primeiras vezes, eu queria saber como que era o dízimo e a oferta, eu conversei com um irmão bem antigo já. Inclusive ele era da Deus e Amor. Ele falou, primeiro você coloca uma coisa na sua cabeça, você não está dando nada para Deus. Você está devolvendo. E aquilo ficou me gravado na minha memória até hoje. Eu não vou dizer que eu sou o top dos dizimistas, não. Eu tenho feito tudo pela misericórdia de Deus e eu tenho procurado me corrigir nessa parte. Mas aqui a Bíblia é bem clara, trazei todos. O que será todos? Todos aqui dízimo é 10%. O que o Senhor tem abençoado você? O que você trouxe para o Senhor? No meu entendimento também, quando eu vou trazer uma oferta para o Senhor no domingo, que geralmente é no domingo, em outras denominações são todos os dias, a gente traz ofertas, né? E dízimo aleatório, lógico, é cada fechamento de mês. Eu tenho na minha concepção, eu vou levar uma oferta para o Senhor. E o Senhor me toca, o Espírito Santo me toca.
leva 20, leva 50, leva 100. E aquele primeiro toque que eu recebo, eu falo, bom, esse daqui eu já sei que não é meu mais, esse aqui eu já vou levar. Então o Senhor tem cobrado a oferta e o dízimo, e não só de mim. Os meus irmãos já viram muitas vezes a palavra. O bom da palavra de Deus é que ela se renova cada dia, a gente vai lendo uma vez, nossa, mas eu ouço essa palavra, eu sou crente há 30 anos, sou crente há 40 anos, há 50 anos. E parece que passa batido, né? A gente não medita muito no que lê e vê. Então é bom a gente, sempre quando houver uma palavra, não porque o irmão Antônio falou, não porque o pastor Maurício trouxe, mas é a boca do Senhor falando. Quando houver uma palavra, leva para casa, poxa vida, eu estou em falha nisso, eu vou pedir ao Senhor que me dê graça, que abra o meu entendimento e amoleça o meu coração. E mexa com a parte sensível do meu corpo humano, que é o bolso também. Que eu sei que é complicado o negócio de bolso, né? Cada um tem um jeito de administrar, né? Amém? Então agradeço ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado. Ele manda o frio, mas Ele manda a blusa. Ele manda a fome, mas Ele manda o alimento. Quando chega o calor, Ele manda a brisa também. Então está tudo perfeito. Se você for analisar, está tudo perfeitinho. Não tem nada faltando. Nossa, mas está frio demais. Mas graças a Deus tem um cobertor bom, tem uma blusa boa. Eu olho para os irmãos, vejo todos aí bem agasalhados, porque o Senhor preparou para o irmão. Seja grato ao Senhor, e eu vou tentar ser mais grato ao Senhor também. Amém? E vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai querido, nesta hora eu venho pedir a bênção para com a Tua igreja, Senhor. Não estou aqui para julgar, Senhor, nem para condenar ninguém, pois a Tua palavra, ela sim o faz, ó Pai querido. Eu sei que o Senhor não precisa de nós, ó Pai querido. Nós precisamos do Senhor, ó Pai querido. E somos gratos, ó Pai querido, porque cada manhã o Senhor tem derramado bênçãos em nossas vidas. Pai, eu te peço que a Tua bênção, ó Pai querido, seja derramada sobre a Tua igreja nesta manhã, Pai. Que as Tuas misericórdias venham na vida de cada um. E que cada coração endurecido, ó Pai querido, que não tem esse entendimento ainda, possa ser aberto nesta manhã. E que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem trazer suas ofertas enquanto a gente toma o próximo hino. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor,
da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E essa fonte que jorra a água da vida, que por onde ela passa ela transforma, que por onde ela passa ela faz as pessoas mudarem a sua visão, mudarem as suas vidas. Se a pessoa verdadeiramente aceita e realmente pede por essa água, ela é transformada. E assim ela é alimentada. A sede que existia espiritualmente na pessoa já não existe mais, porque ela é preenchida pela água da vida. E isso nos faz lembrar que o nosso Deus, Ele é grande e que as misericórdias dele não têm fim na nossa vida. E Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. E por isso eu convido cada um dos irmãos a, nesse momento, engrandecer ao nome do Senhor com esse louvor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor Deus e grandioso Pai, aqui nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Deus. Nós reconhecemos que não há Deus maior do que o Senhor. O Senhor criou tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que nós podemos observar, tudo aquilo que nós podemos olhar e dizer, nossa, que coisa linda. Foi o Senhor quem criou. E, inclusive, o Senhor criou até cada um de nós, cada uma das nossas vidas. Viemos do Senhor, somos a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai. Que não venhamos a envergonhar o Teu santo nome, sendo espelhos do Senhor nessa terra, Pai. Sendo apenas instrumentos do Senhor nessa terra. Que em nome de Jesus possamos engrandecer ao Teu santo nome e nos lembrarmos do sacrifício do Senhor na cruz, onde o Senhor entregou o Teu único Filho, para que nós hoje pudéssemos ter a reconciliação com o Senhor e pudéssemos ter a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, porque o Senhor é a água que purifica a nossa vida. O Senhor é a água que nos transforma. O Senhor é a água que muda a nossa forma de agir dia após dia e nos ensina aquilo que nós devemos fazer como verdadeiros cristãos. Nos ensina a viver o verdadeiro Evangelho de forma livre e de forma agradável, Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome, que possamos servir ao Senhor com aquilo que temos e possamos proclamar ao Teu grandioso e poderoso nome, porque só o Senhor é grande e muito digno de louvor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Vou pedir para você abrir lá no livro de Atos, no capítulo 24. Atos, capítulo 24. Todos encontraram? Atos 24, nós vamos ler a partir do verso 22. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que os seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo preso, ou na prisão. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos pelo privilégio de poder abri-la, poder lê-la, e rogamos que nesse momento Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós não venhamos a resistir àquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Que possamos compreender o nosso lugar, que possamos
e entender aquilo que o Senhor tem a ministrar às nossas vidas, Pai. Nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale poderosamente em nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Talvez você olhe esse texto e fale assim: nossa, mas o que a gente vai tirar disso aqui, né? Texto aparentemente um pouco diferente para que possamos compartilhar. Mas eu me lembro também de uma história de um médico. Esse médico, ele uma vez atendeu um paciente que estava com queimaduras muito profundas. Sabe aquelas queimaduras bem profundas? E à medida que esse médico observava o corpo daquele paciente com aquelas queimaduras profundas, as áreas que estavam afetadas, ele olhava e examinava, ele percebeu uma coisa que para os médicos, além de ser curioso, não é muito bom. Aquele paciente já não sentia mais dor nos lugares onde ele havia sido queimado. A queimadura tinha sido tão profunda que todas as áreas onde a queimadura tocou, ele não sentia mais dor. Você podia furar, cortar, bater, ele não sentia dor nenhuma naquelas áreas onde a queimadura havia tocado. Tamanha era a profundidade do alcance daquelas queimaduras. E para o médico, não é um sinal bom, porque quando o corpo para de sentir, é porque os nervos já morreram. No seu corpo, se tiver alguma parte em que você já não sente mais dor nenhuma, é porque o nervo que passaria ali está morto. E pode-se fazer o que você quiser ali naquela região. Não sente dor. Aquela região se torna insensível. E assim também acontece muitas vezes conosco na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós vamos às igrejas, ouvimos a palavra, entendemos o que é falado, mas a palavra já não toca mais o nosso coração. E é exatamente disso que a gente precisa conversar hoje. Quando a palavra para de tocar o nosso coração? Assim como aquele médico ficou surpreendido pelo fato das queimaduras terem tirado qualquer sensibilidade das regiões, e perceber que aquilo acontece por quê? Porque os nervos já estavam mortos. Você já passou por um momento na sua vida em que você sentiu que a palavra do Senhor já não tocava mais o seu coração como tocava nos primeiros dias? Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Talvez você esteja passando uma fase da sua vida agora em que você vem à igreja, você ouve a mensagem, você entende a mensagem, mas ela não toca o seu coração. Será que você já passou por isso? Pensa na sua vida cristã. Quais momentos que você passou por isso? Ou talvez você esteja passando hoje. Porque assim como o médico identificou que quando o corpo para de sentir é porque os nervos já morreram, quando o coração para de sentir a palavra do Senhor, é porque a nossa alma está morrendo e nos tornamos insensíveis. Já não sentimos mais a palavra tocando a nossa alma. A dor do outro já não me afeta mais, o sofrimento do outro já não me afeta mais, e eu nem consigo perceber mais nem o meu próprio sentimento e as minhas próprias dores. Por quê? Talvez a minha alma esteja morrendo. Talvez eu já não permita mais que a palavra toque o meu coração. Quando nós começamos hoje aqui, esse primeiro louvor, quando não há Deus maior, eu fui remetido lá para 1997, em um dos primeiros cultos dos quais eu participei, quando comecei a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja cristã. E este foi um dos primeiros
louvores que tocaram na minha alma, que falaram profundamente ao meu coração. Então sabe quando você está aqui, você está cantando e você está voltando no tempo? Falei, nossa, foi um dos primeiros louvores que o Senhor falou no meu coração. Um dos primeiros louvores que o Senhor me tirou lágrimas num culto. Quando eu comecei a refletir naquela letra, que não há um Deus maior, que não há um Deus melhor, que não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Um Deus que cria todas as coisas, os céus, a terra, os animais, os seres humanos. E quando a gente olha nas Escrituras, depois de criar tudo isso, Ele ainda olha a criação e diz, olha, é muito bom. Então esse foi um dos primeiros louvores que realmente tocaram a minha alma, o meu coração, que me fizeram entender um pouco da grandeza, do amor e do cuidado de Deus por mim. Mas à medida que a gente vai vivendo, e quando eu falo da palavra não tocar o coração, eu também já tive momentos em que a palavra não toca o meu coração. Eu venho, ouço, entendo, mas ela não chega a tocar o meu coração. Às vezes, a gente ouve as pessoas dizendo assim, nossa, a palavra do pastor foi dura hoje, hein? Não é verdade? Quantas vezes vocês já não saíram daqui? Aí chega ali, nossa, essa palavra foi dura, o pastor sentou o chicote. Mas, o problema, irmãos, não é ouvir algo duro. O problema é a gente não sentir nada. A gente ouve, entende a palavra, compreende que foi uma palavra dura, mas aqui dentro a gente não sente nada. E isso é mais complicado. O ruim, né, o complicado não é você ouvir a palavra dura. O problema é ela não tocar o nosso coração. Isso é que é o mais difícil. Esse texto que nós lemos, Paulo, ele tinha sido preso porque ele estava pregando a palavra. Ele tinha voltado a Jerusalém com as ofertas que ele tinha recolhido dos irmãos. Lembra quando vocês trazem os textos de oferta aqui, que vocês pegam lá 1 Coríntios 8, 9, que você pensa, o Paulo foi lá para recolher ofertas, para levar para os irmãos em Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. São aqueles mesmos irmãos que, quando nós olhamos lá no início do livro de Atos, fala que eles davam tudo que tinham, vendiam as casas, vendiam tudo, e traziam o dinheiro para ser repartido entre todos, e tarará, mas uma hora o dinheiro acaba, não é verdade? E o fato deles serem cristãos fazia com que diminuísse a possibilidade de trabalho deles, porque eles estavam sendo perseguidos naquela sociedade judaica. Você não participa do judaísmo, você é da seita do Nazareno, da seita dos caminhos, então não tem trabalho para você. Então aqueles que seguiam Jesus, que estavam ali, porque eles davam tudo, vendiam tudo, entregavam dinheiro para repartir entre todos, tinham a expectativa, lembra da expectativa que a gente falou ontem? De que o Senhor voltaria na semana que vem. A gente falou, Jesus subiu ao céu, a gente viu Jesus subindo, semana que vem ele está de volta já, ele vai descer para vir buscar a gente. Então vamos vender tudo, nada disso material a gente vai levar mesmo? Aí passou uma semana, passou 2, passou um mês, 1 ano, e Jesus não voltou. E o dinheiro foi acabando. E esses irmãos começaram a passar dificuldades e necessidades ali em Jerusalém. E Paulo, convertido em Damasco, começa a arrecadar donativos, ofertas, dízimos dos irmãos das outras igrejas para ajudar esses irmãos lá em Jerusalém. Ele passa recolhendo essas ofertas lá em Coríntios, em Filipenses, e ele volta para Jerusalém com essas ofertas para ajudar os irmãos. Mas nós sabemos que ali em Jerusalém existiam líderes religiosos muito intensos para
perseguir os cristãos. E Paulo era uma das figuras de maior destaque, né, nesse tempo. Então o que acontece? Começa uma discussão, uma briga, porque Paulo fala para eles a respeito de Jesus. Eles se juntam, saduceus e fariseus, contra Paulo, e vão para cima do Paulo, ao ponto do soldado romano, o comandante Lísias, que o Félix fala aí, o Lísias teve que tirar Paulo daquele lugar para ele não ser despedaçado pelos líderes judeus. E ele trouxe Paulo. No dia seguinte, Paulo iria ser levado para um julgamento, mas o sobrinho do Paulo foi alertado de que tinham juntado 40 líderes para matar Paulo. Ele vai, fala para o Lísias, Lísias pega o Paulo e manda o Paulo para o Félix, que é o governador da Cesareia, para que o Félix julgasse a causa. Quando Paulo está ali com Félix, Félix tem conhecimento da Escritura, tem conhecimento do caminho. E isso é interessante. Quando é que a palavra deixa de tocar o nosso coração? Quando nos tornamos racionais demais. Porque o texto fala para nós, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, e quando ele fala do caminho, é de Jesus. Félix conhecia bem Jesus. Ele governou Cesareia por 6 anos. E além de governar Cesareia por 6 anos, ele era casado com uma judia, chamada Drúzila. Olha o nome bonito, né? Drúzila. Eita, não foi a Drúzila que caiu. À medida que nós racionalizamos demais a palavra, ela deixa de tocar o nosso coração. É muito interessante porque a palavra fala para nós que o Félix, ele já tinha um conhecimento de Jesus. E à medida que ele ouvia sobre a fé em Cristo Jesus, sobre o domínio próprio, sobre a justiça e sobre o juízo que haveria de vir, ele ouvia, ele entendia aquilo ali, mas ele não permitia que aquilo tocasse o seu coração. E infelizmente, nos dias atuais, nós vemos muito isso dentro das igrejas. As pessoas ouvem, entendem o que está sendo falado, mas não permitem que essa mensagem, que a palavra, toque o seu coração. Elas só racionalizam. Sabe aquilo que eu costumo dizer? Nós ouvimos a palavra, ela passa na nossa mente, a gente vai pensar, refletir sobre ela, e ela precisa descer ao coração. Porque a própria palavra diz para nós que Deus fala ao coração do ser humano. É no coração humano que nós temos um encontro com Deus. É onde as nossas emoções são tocadas, é onde nós somos afetados pela palavra e ela nos impulsiona a fazer algo, a tomar uma decisão, a sair do local de comodismo e ir para um lugar de transformação. O excesso de racionalização na nossa mente da palavra mata o emocional que o Espírito quer tratar conosco e faz com que o nosso coração se endureça. Sabe quando você pega uma batata que é dura e põe na água fervente? A tendência dessa batata dura é fazer o quê? Ficar molinha, né? Ela vai amolecer. Se você pega um ovo que é mole e põe lá dentro da água fervente, esse ovo vai endurecer. Assim também é a palavra na vida de muitas pessoas. A mesma palavra que é ministrada toca ao coração de alguns e amolece aquele coração que estava duro. E outros que estavam ali mais ou menos, à medida que a palavra vem, eles vão endurecendo o coração. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o nosso amigo Faraó, né? Conforme Moisés falava de Deus para ele, ele ouvia, ele entendia, mas ele endurecia o coração.
Era uma decisão dele de endurecer o coração e não se render à palavra, não permitir que a palavra tocasse o seu coração e a sua alma, e levasse ele a uma mudança de visão, uma mudança de comportamento. Nos dias atuais, em que a informação é muito mais fácil de ser adquirida, as pessoas têm facilidade para estudar, ler e tudo mais, nós ouvimos, nós entendemos, mas dificilmente nós deixamos a palavra tocar o nosso coração e a nossa emoção. E sabe por que muitas vezes a gente não aprende a palavra? A psicologia diz que nós aprendemos tudo aquilo que toca a nossa emoção. Tudo aquilo que nos é ensinado e que toca na nossa emoção, no nosso coração, a gente guarda, como se fosse um tesouro. E muitas vezes, a palavra é pregada, ela é racionalizada, mas ela não toca a nossa emoção, a gente não permite que ela desça. Porque nós temos uma tendência de uma leitura muitas vezes viciada da palavra. Quando eu vou ler a palavra, por exemplo, no Salmo 1, tem lá o justo e as orientações é para que o justo não sente na roda dos escarnecedores. Jamais eu vou ser um escarnecedor nessa fala. Eu sou sempre o justo. Quando a gente lê a palavra e fala dos fariseus, eu jamais vou me colocar na posição do fariseu. Mesmo muitas vezes eu sendo um fariseu. O fariseu daquela época é exatamente o crente dos dias atuais, que ouve, que entende, mas que não deixa a palavra descer ao seu coração. E aí ele começa a encontrar racionalização. Não, porque Jesus não pode ter feito isso. Como é que isso acontece? Não, isso aqui não pode acontecer. Nós tentamos explicar milagres e milagres não são explicados. Milagres são vividos e agradecidos. Será que você tem escutado a palavra de forma equilibrada entre a sua mente e o seu coração, entre a razão e a emoção? Porque os extremos são complicados. Se nós ouvimos a palavra e racionalizamos demais, ela se torna fria. Se nós ouvimos a palavra e colocamos emoção demais e não pensamos, não refletimos sobre ela, nos tornamos vazios. Isso não toca, a mente não transforma a vida. Mas à medida que nós vemos o texto, ele também fala para nós que a palavra deixa de tocar o nosso coração quando o tempo não parece adequado para mim. Aonde a gente vê isso? Quando o Paulo está falando para eles sobre a fé em Cristo Jesus, sobre o domínio próprio, sobre a justiça e a justiça divina. E aí o Félix fala para ele, já chega, para, já não quero mais ouvir. Vai embora, quando for conveniente eu mando te chamar. Sabe quando você está ouvindo a mensagem? E aí assim, ouvir sobre a fé em Jesus é algo gostoso. Não é verdade? A gente gosta de vir para a igreja e ouvir sobre a fé em Cristo, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado desse Deus, sobre como Ele cria todas as coisas, Ele guarda, Ele protege, Ele sustenta, Ele dá provisão. Mas aí começa a falar sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A nossa justiça tem sempre ela sempre pende para o nosso lado. Ela não é equilibrada. É sempre vem a nós, o vosso reino nada. E aí ele não para falando só da justiça de Deus. Ele também vai falar sobre domínio próprio. E o Félix, eu acho que começou a se incomodar com esse negócio da justiça, porque ele era um governador, e ele governava a partir da sua própria justiça.
O domínio próprio, que é necessário a toda e qualquer pessoa que se relaciona com alguém. Porque nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, para vivermos relacionamentos saudáveis. Porque senão um fala A e a gente estoura. A gente não está bem em determinado dia, e aí a gente vai tratar mal quem sempre nos trata bem. Nós precisamos, e a palavra, e ele começa a falar sobre domínio próprio, que é o quê? É um fruto do Espírito. Para você ter domínio próprio, você precisa estar conectado com o Espírito de Deus, porque é esse Espírito que vai produzir em nós o domínio próprio. E não para por aí, ele aperta um pouquinho mais. Aí ele começa a falar sobre a volta de Jesus, sobre o juízo que há de vir sobre aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Chega, basta, não quero mais não. Chega. Por hoje é só. Vai embora, Paulo. Soldado, pode levar o Paulo. Por hoje já deu, não quero mais. Por quê? Porque estava chegando ao lugar que precisava chegar. A palavra estava começando a tocar na alma de Félix. E quando ele se sente incomodado, isso gera o quê? Medo. A palavra fala para nós que ele teve medo. Está aí no verso 25. Pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo. Por quê? Porque o Félix teve medo. Medo não é algo ruim. Medo é algo que preserva a nossa vida. O medo em excesso é ruim, porque ele te congela. Ele não permite que você faça determinadas coisas, que você vá a algum lugar, que você tome uma decisão. Quantas decisões você já não deixou de tomar por medo? Por não saber o que de repente iria acontecer? Quantas decisões o medo não controlou na sua vida? Um dos maiores sinais de que o coração está endurecido é achar que sempre vai haver um outro momento para entregar a vida para o Senhor. E é o que o Félix faz. Ele sempre está postergando. Não, já deu, não quero mais ouvir hoje. Sabe aquele desejo? Quem aqui quer ser salvo em Jesus? Quem aqui quer ser salvo em Jesus? Amém. Todos nós temos esse desejo de ser salvos em Jesus. Mas para ser salvo, nós precisamos ter esse encontro com Ele. E é esse encontro que vai promover uma transformação enorme na nossa vida. E nós temos medo de mudança. A maior parte de nós tem medo de mudança. Porque a mudança traz algo com o qual nós não estamos acostumados. É diferente da nossa rotina, que a gente já tem controle, está tudo bem, está tudo tranquilo. E quando nós pensamos em Jesus, viver com Jesus é viver uma transformação constante, uma mudança constante na nossa vida. Todos os dias a gente está aprendendo algo novo com Jesus. Todos os dias Jesus vai nos levar a situações que, por livre e espontânea vontade, nós não estaríamos ali. Nós não faríamos aquilo. Assim como aconteceu com o Pedro. Jesus pergunta: olha, você me ama? Eu amo. Você pergunta: você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Ó, Senhor, então, quando você se converter, você vai ser conduzido para lugares onde você não gostaria de ir. E é ali que você vai manifestar que realmente o seu amor por mim é verdadeiro. É exatamente isso que Jesus fala conosco. Nós precisamos entender que para esse encontro com Jesus, a gente precisa parar de fazer uma coisa que a gente gosta bastante, que é encontrar desculpas. Nós gostamos de dar desculpas. O Félix, ele não tinha por que dar desculpa, porque ele era o governador, ele era uma autoridade. Então ele simplesmente mandava: cala a boca, Paulo, chega,
Soldado, leva ele embora. Nós, para termos esse encontro com Jesus, para sermos salvos por Ele, a gente precisa parar de dar desculpas, de não estar no lugar por isso, de não ir a um encontro por aquilo, de não permitir que algo aconteça. Não, eu não vou porque de repente a palavra está falando demais comigo, ela está me incomodando muito, então eu tenho que dar um tempo. Vou passar uns 2 domingos sem ir na igreja. Isso acontece. Quando a palavra começa a incomodar um pouco mais, eu dou um passo para trás. Vou passar uns 2 dominguinhos sem ir na igreja e está tudo bem, depois eu volto. Vou esperar o meu coração congelar de novo e depois eu volto, porque ele estava começando a aquecer, estava começando a amolecer, e aí eu tira. Quantos de nós não fazemos isso? Eu não vou não porque eu briguei com fulano, discuti com alguém falou um negócio que eu não gostei e eu não vou. Desculpa, porque houve um confronto. A palavra, a boa palavra, ela sempre vem para confrontar o nosso coração, para confrontar uma mente que racionaliza tudo, e a palavra aí fala assim, para de racionalizar, sente a palavra, permita que ela toque o seu coração, deixe que o Espírito Santo toque a sua alma, não endureça o coração, baixe as armas, você não precisa se defender daquele que ama tanto. O próprio Paulo passou por isso, e Jesus falou, Paulo, por que você resiste tanto ao meu amor? Quanto mais você resistir, mais você vai se machucar. Nós fazemos isso, nós resistimos. E cada vez que nós adiamos uma decisão na palavra, a palavra fala comigo, fala com você, e nós adiamos essa decisão, mais distante nós ficamos do Senhor. Sabe imagina o Pedro, ele está lá no barco, vê Jesus andando sobre as águas, ele deseja estar com Jesus andando sobre as águas. Jesus fala para ele, venha. E o Pedro toma coragem e põe um pezinho para fora. Aí ele pisa na água, opa, não afundou. Aí ele tira o outro pé, põe, ele não afundou. Aí ele começa a ficar firme, opa, então eu estou bem. Aí ele dá um passo, aí ele dá outro, olhando para Jesus. Aí ele olha a tempestade, as ondas, o vento, e quando pensa que não, ele começa a afundar. Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E o Senhor vai, estende a mão e pega o Pedro. Mas nós muitas vezes tomamos uma decisão, eu vou seguir Jesus. Jesus mandou eu sair do barco, eu vou sair. Fiquei firme em cima da água. Estou olhando para Jesus, mas aí eu começo a olhar para o lado, e eu começo a afundar. E aí eu grito para Jesus me salvar, Jesus estende a mão para pregar na minha mão, e eu recolho a mão, porque eu vou tentar nadar, bater os braços, fazer alguma coisa, eu não estendo a mão para pegar a mão de Jesus. Assim é conosco muitas vezes, quando nós adiamos uma decisão que nós precisamos tomar, mais longe nós ficamos do Senhor, e mais duro o nosso coração se firma no nosso peito. Um outro momento em que a palavra ela deixa de tocar o nosso coração é quando a palavra se torna uma rotina na nossa vida e não mais uma revelação de Deus. O que você tem nas mãos, irmãos? Aí você fala, é a Bíblia, pastor. Sim, é a Bíblia. E o que ela é? Ela é a revelação de Deus para você. As pessoas correm atrás de revelações, de profecias e tudo mais, e você tem ela nas suas mãos.
Você tem a revelação de Deus. Mas qual é o nosso problema? É nos acostumarmos a ouvir a palavra. E ela se torna uma rotina para nós. Ler a palavra se tornou uma rotina, ouvir a palavra se tornou uma rotina, e quando se torna rotina, ela já não toca mais a nossa emoção. É quando a gente volta lá em Apocalipse capítulo 2, quando a gente perde o primeiro amor, quando o coração para de queimar, quando a gente já não sente mais nada. O Félix, ele ficou com Paulo ali, e ele ouvia constantemente a palavra, pela vida do apóstolo Paulo. Ele já tinha conhecimento do caminho, ele ouvia diariamente Paulo, constantemente ele mandava chamar o Paulo, até porque ele tinha interesses. Ele tinha interesse de que Paulo em algum momento fosse oferecer um suborno para ele. Lembra que o Paulo tinha recolhido as ofertas para ajudar os irmãos de Jerusalém? Ele esperava que de repente o Paulo em algum momento falasse assim: quanto você quer para me soltar? Porque o texto fala isso, no verso 26. Porque no verso 17, a palavra fala para nós que Paulo estava ali. Ele trouxe o dinheiro para ajudar os irmãos de Jerusalém e apresentar ofertas. Então, na cabeça do Félix, ele estava ouvindo a palavra constantemente. Ele aguardava que Paulo oferecesse um suborno para ser liberto, mas não aconteceu. E ele manteve Paulo preso por 2 anos, irmãos. Por isso, ouvir a palavra se tornou uma rotina para ele. Quantas vezes nós passamos na igreja? Quantas mensagens a gente vai ouvindo domingo, terça, quinta ou outros dias de programações? E muitas vezes essa palavra que a gente vai ouvindo e vai entendendo se torna uma rotina, e não mais uma revelação de Deus para a nossa vida. Félix ouvia constantemente a palavra, mas não havia quebrantamento em seu coração. O coração dele jamais estava contrito, jamais estava quebrantado. O hábito de ouvir sem se entregar torna a experiência espiritual apenas uma formalidade vazia. Ouvir a palavra e não permitir que ela toque o nosso coração, ela gera sono, ela gera preguiça. É como o exemplo que a gente sempre, há muito tempo a gente usa, né? O exemplo da panela de pressão. Você pega uma panela de pressão vazia e bate nela para você ver o barulho que ela faz. Faz muito barulho, uma panela vazia. Mas se essa panela estiver cheia, ela quase não vai fazer barulho, porque ela está cheia, ela não precisa fazer barulho. Ela não precisa chamar a atenção, porque existe algo dentro dela. Assim somos nós. Muitas vezes a gente se acostuma a ouvir, vir ao culto se torna uma rotina. Vir às terças de oração, rotina. Vir aos estudos bíblicos, rotina. A gente vem, ouve, entende, sabe que aquilo ali, isso aí tem que fazer isso. Mas na vida do outro. A gente sempre está apontando para o outro o que precisa ser feito. Você precisa fazer isso. Olha, você não pode viver dessa forma. Você tem que agir desse jeito. Você tem que permanecer dessa forma. Nós sempre temos o remédio para a vida do outro, não é verdade? Alguém já disse para você como você tem que tomar as decisões da sua vida? Como que você tem que cuidar da sua casa, como você tem que cuidar do seu cônjuge, como você tem que fazer no seu trabalho. Sempre as pessoas, quando você está com um problema, as pessoas sempre chegam para nós com uma solução. Nem sempre é a melhor. Na maior parte das vezes não é. E principalmente se a pessoa não ouve Deus. Seguir o conselho de alguém que nunca está na presença de Deus é uma coisa muito arriscada, complicada e difícil. E nós precisamos entender isso.
Paulo estava ali sempre pregando. E o que aconteceu com esse Félix? Por que o Félix não permitiu ser tocado pela palavra? Porque ele queria a simpatia da religião. O texto fala no verso 27. Passaram-se 2 anos. O Félix foi trocado pelo Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. 2 anos se passaram, ouvindo, entendendo o que era falado, mas não permitiu tocar o coração. Por quê? Porque ele queria a simpatia da religião. Esse é um grande problema das pessoas. Porque muitas vezes o evangelho, irmãos, ele vai contra o que a religião nos orienta. Eu falei a semana passada que a religião é a nossa tentativa de nos salvarmos, de sermos perfeitos diante de Deus. Nós vou participar de todos os cultos para Deus me amar mais, para eu ser mais perfeito. Eu vou participar de todas as programações da igreja. Eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer missões. Por que eu estou fazendo isso? Para ser perfeito diante de Deus. É isso que a religião me ensina. Você tem que fazer para ser perfeito diante de Deus. E nós nunca seremos perfeitos diante de Deus. Nunca. Porque a nossa essência é uma essência de pecado. A espiritualidade nos ensina que Jesus, que é perfeito, fez um sacrifício perfeito, para que pessoas imperfeitas como nós pudéssemos ser reconciliados com aquele que criou tudo lá no Gênesis, com aquele Deus que não tem maior, não tem melhor, não tem um Deus tão grande quanto Ele. A espiritualidade me ensina isso. Eu não vou ser perfeito, mas em Jesus, o amor de Deus, Ele vai sendo aperfeiçoado na minha vida, para que eu me pareça mais com Jesus. Mas à medida que eu quero ter simpatia da religião, essa transformação não acontece. Todas as vezes que chega perto de acontecer uma mudança, uma transformação, chega, para. Vamos parar por aqui. Quando for conveniente, quando for agradável para mim, eu volto e a gente continua a ouvir mais um pouquinho. E é assim que a apostasia vai se instalando no nosso coração. Apostasia é quando nós adoramos a Deus, ou louvamos a Deus quando nós queremos, do jeito que nós queremos, no lugar e na forma que nós queremos. A Bíblia está cheia de orientação, de como Deus deve ser adorado, como Deus deve ser louvado. Mas essas informações para mim não valem. Porque eu não tenho tempo para adorar a Deus em todo momento. Eu não tenho tempo para estar na comunhão dos santos. Eu não tenho tempo. É verdade. Se eu não tenho tempo para Deus agora, Deus também não vai ter uma eternidade para mim depois. Pelo menos não ao lado dele. A palavra não perdeu o poder, irmãos. A palavra não perdeu o poder. Foi o nosso coração que se tornou insensível à palavra. Nós nos tornamos insensíveis porque nos acostumamos com a religião. Nos acostumamos com a palavra. Aqui. Não com ela aqui. E isso é complicado. Você se lembra a última vez que Deus tocou o seu coração tão profundamente que você derramou lágrimas? Você se lembra a última vez que você chorou pelos perdidos? Você se lembra a última vez que você chorou para que Deus salvasse alguém? Quando foi que você chorou por alguém que está debaixo de uma ponte, passando fome, frio?
Quando foi que você chorou por a guerra que está acontecendo entre Israel e o Irã? Quando foi? Quando foi a última vez que você permitiu que Deus tocasse o seu coração ao ponto de você sentir compaixão pelo outro? Não sei, pastor. Se você não sabe, eu tenho um diagnóstico para você. Assim como aquele médico disse lá no começo, que os lugares afetados tão profundamente pelas queimaduras deixavam de sentir qualquer sensação porque os nervos já tinham morrido, talvez a nossa alma também esteja morrendo, por não sentirmos mais nada, nem permitirmos que a palavra tocasse o nosso coração. Muitas vezes nós dizemos que amamos as pessoas, que amamos um cônjuge, amamos um filho, amamos a igreja, amamos, né? Mas um amor que não se traduz em ações são apenas palavras vazias. Se você ama alguém, se alguém é importante à sua vida, ore, chore, se derrame na presença de Deus, para que Deus encontre essa pessoa. Seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja um chefe, seja um vizinho. Às vezes a gente fica irritado com um vizinho que fica tocando música alta de madrugada para a gente não dormir. A nossa intenção é o quê? De ir lá e soltar uma bomba no infeliz. E ver os pedacinhos dele voando e falar, glória a Deus, aleluia. Né? É nossa carnalidade falando. Vai falar que você nunca teve essa vontade. Não é? Mas a gente precisa lembrar que, olha, esse infeliz que está fazendo isso e que está me tirando a paz, é um chamado, é o Deus falando para mim, olha assim, ó, o seu amor precisa crescer nisso. Assim como a gente falou ontem, não é para destruir, mas é para dizer, você precisa crescer em amor por esse que está te incomodando, que está tirando a tua paz, porque você permitiu que adentrasse o seu coração, e você perdesse a paz. O caos dele adentrou o seu coração, você precisa mostrar a sua paz a ele. Ore ao Senhor para que o Senhor o alcance, para que o Senhor o encontre. Não sei onde, não sei como, mas Deus sabe as formas, os jeitos e as estratégias melhores do que nós. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, irmãos, ela não falhou. Foi o nosso coração que se fechou muitas vezes. E quando o nosso coração se fecha, ele endurece. Tem um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que ele traz uma alegoria que ele fala que amar o outro dói demais. É muito complicado amar as pessoas. E aí ele pensa, olha, o que eu poderia fazer para não sentir mais esse incômodo, essa dor de me preocupar com as outras pessoas? Já sei. Vou comprar um cofre bem grande, vou colocar o meu coração lá dentro. Vou fechar ele com todos os códigos possíveis, para que ele não seja acessado, não seja incomodado, e não doa mais por ninguém. E ao mesmo tempo ele começa a pensar, ok, o que vai acontecer se o meu coração ficar dentro de um cofre fechado, sem ser tocado por nada e nem por ninguém? Ele vai apodrecer ali dentro. É um lugar frio, é um lugar sem contato, é um lugar sem conexão, sem relação. Eu não vou sentir nada. E quem é que não sente nada? Um defunto. Alguém que já está morto. Então ele fala, bem, é melhor sentir a dor do amor, as decepções e as frustrações.
É melhor estar conectado com o outro e muitas vezes me decepcionar com ele. É melhor estar conectado com a palavra de Deus e permitir que ela me toque e que transforme o meu peito, a minha vida, o meu pensamento, tudo em mim, do que permitir não ser tocado por nada e nem por ninguém, porque se isso acontecer eu já vou estar morto. Eu quero te convocar novamente a examinar o seu coração no decorrer dessa semana. Quando foi a última vez que você chorou por alguém? Quando foi a última vez que você ouviu a palavra e você sentiu vontade de se arrepender de algo que você estava fazendo? Quando foi a última vez que você ouviu a palavra e depois de ouvir você abaixou as armas que você estava tentando se defender? Quando foi a última vez que essa palavra tocou o seu coração ao ponto de te arrancar lágrimas? Examine o seu coração. E se você nem lembra a última vez que isso aconteceu, peça a Deus para que Ele te traga sensibilidade espiritual. Peça ao Senhor para que Ele te dê esse coração sensível, que Ele quebrante o seu coração, que o Espírito Santo te faça amolecer novamente. Peça a Deus aquele coração de Ezequiel 36, quando ele fala: eu vou te dar um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que obedece, um coração que aprende. Porque o coração duro, ele não se importa com ninguém. Ele é egoísta, ele é individualista, ele é arrogante. É um coração que não perdoa. É um coração que não acolhe. Porque é um coração duro, gelado, e ele não quer conexão, ele não quer relação com ninguém, nem com o próprio Deus. Agora, um coração de carne, um coração vivo, um coração que pulsa, que bate no peito, que dói. Esse coração é um coração que Jesus não rejeita. É um coração contrito, é um coração quebrantado. É um coração de alguém que deseja muito, mas muito, ter um encontro com Jesus, ter intimidade com Jesus. Não deixa para responder amanhã, quando o Senhor está falando com você hoje. Se o Espírito do Senhor fala contigo hoje, não adia para amanhã. Se Ele falou com você hoje, peça para Ele reacender a chama no seu coração novamente. Talvez você esteja com o coração gelado, duro, já há algum tempo. Você já não perdoa as pessoas. Você já não é tocado pelo sofrimento do outro. O sofrimento às vezes se torna um motivo de chacota, de piada. Talvez você tenha ouvido a mensagem de hoje, quando a palavra não toca mais ao coração. E talvez ela não tenha tocado o seu coração hoje. Talvez você tenha vindo, como vem há muito tempo, você ouviu, você entendeu, mas você não quer permitir que ela desça ao seu coração. Félix, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade por 2 anos de ouvir a palavra e não permitir que a palavra tocasse o seu coração. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. A palavra continua viva, a palavra continua eficaz, poderosa, cortante, mas ela precisa encontrar um coração vivo. Ela precisa encontrar um coração quebrantado.
ela precisa encontrar um coração disposto. A palavra diz tanto para nós: olha, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você tem endurecido o seu coração, meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou te dizer agora. Jesus te ama. Ele te ama de uma forma que você jamais vai ser amado por ninguém na face da terra. Ele te ama ao ponto de entregar a própria vida dele por você. Ele te perdoou de coisas que nem você se perdoa até hoje. Muitas vezes nós vivemos uma vida olhando para trás e a gente não se perdoa por coisas que aconteceram há muito, muito tempo atrás. A gente não perdoa nós mesmos e às vezes a gente não perdoa as pessoas que estão ao nosso lado. E vivemos uma vida de amargura, de angústias, de peso. E isso tudo sobrecarrega o nosso coração e a nossa alma e não permite que a palavra chegue nela. Porque quando Jesus fala para nós, olha, você tem que perdoar para ser perdoado. Não, mas eu não perdoo isso que o fulano fez para mim, que a Beltrana fez para mim. Não perdoo. Você não deixa que a palavra chegue no seu coração. Quando o Senhor fala assim, olha, você tem que amar o seu inimigo e orar por ele. Muitas vezes o nosso inimigo é o nosso filho, a nossa filha, os nossos pais, porque pensam diferente de nós. O nosso cônjuge, como a gente comentou ontem, às vezes o seu inimigo é o seu próprio cônjuge, meu irmão, minha irmã. Se o seu cônjuge foi alguém que você escolheu repartir e compartilhar uma vida, mas a realidade é diferente da expectativa, eu lembro novamente que existe a possibilidade de uma transformação acontecer. Porque ele não é o seu inimigo. E se Jesus fala que eu tenho que amar o meu inimigo, imagina aquele com quem eu convivo. E não apenas amar, mas orar e interceder por ele, por ela. A convivência, ela não é fácil. As pessoas não são fáceis. Porque existe uma essência nossa de pecado. E cada um tem as suas particularidades, tem os seus problemas, tem as suas lutas pessoais, e que são levadas para a relação. E a gente precisa aprender a lidar com isso, não permitindo que o nosso coração se endureça. Porque assim como Jesus me amou e me perdoou de coisas que nem eu me perdoo, por que eu não posso perdoar o meu irmão, o meu próximo? Jesus não grita comigo, por que eu tenho que gritar com o outro? Jesus não me xinga, por que eu tenho que xingar o outro? Como nós temos nos comportado? A forma como nos comportamos reflete a dureza do nosso coração ou a sensibilidade dele. A forma como tratamos uns aos outros reflete o quê? A minha intimidade ou não com Deus. Deus nos ama. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O que Ele tinha de melhor Ele nos deu. E por que nós resistimos tanto a entregar tudo o que nós temos ao Senhor? Porque já nem é nosso, é dEle. Entrega o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um coração que não está cheio da presença de Deus é um coração que está vazio. Porque nada pode preencher esse coração plena e completamente, senão a presença de Deus.
E enquanto o nosso coração estiver vazio, nós vamos continuar gritando, xingando, praguejando, resmungando, murmurando, porque o coração está vazio, está duro, está frio, não está conectado com Deus, não se conecta com a dor do outro, não sente a própria dor na alma. Sabe aquele cachorro que tem medo de tudo e de todos, e você vai chegar nele para fazer um carinho, para dar um alimento, mas ele já está tão arisco, que um gesto de amor, ele responde com uma mordida. Muitas vezes somos nós, reagindo ao amor de Deus, reagindo ao cuidado de alguém, um pastor, um líder, um irmão, um amigo, alguém que estende a mão para nos ajudar, para nos acolher, e nós agimos com grosseria, com dureza de coração, com frieza e indiferença. Não vou responder, não quero saber. Somos nós, quando o nosso coração está vazio e duro. Mas quando nós permitimos que a palavra toque o nosso coração, irmãos, toda aquela casca dura cai. E aí nós começamos a sentir coisas que nunca sentimos. Sensações, emoções, atitudes, pensamentos que nunca tivemos. Por quê? Porque a palavra está tocando o coração. Um aquecimento no coração que você sente o peito ardendo e você fala: nossa, acho que eu vou infartar. Estou sentindo um negócio diferente aqui no peito. Não, você não vai infartar, isso é o Espírito Santo, é a palavra tocando o coração. E quando isso acontece, ela vai mover mãos, pés, pernas, braços, mente, olhos, lábios, e vai transbordar de bênção na vida de outras pessoas. Mas a gente precisa deixar essa palavra tocar no nosso coração. A gente precisa ler a palavra como se fosse a primeira vez. Um exercício que eu normalmente faço é pegar a palavra em outras traduções. E aí eu leio a palavra, por exemplo, essa daqui é a NVT, a que eu trouxe hoje. Mas eu tenho a NVI, eu tenho a mensagem. E aí o que acontece? Eu passo um tempo e aí eu vou lendo a palavra em uma tradução. Quando eu vejo que eu já me acostumei com aquela tradução, eu mudo. E aí eu começo a enxergar coisas que eu não estava enxergando mais. Por quê? Porque eu já tinha me acostumado. Às vezes nós nos acostumamos com a rotina da nossa vida. E Deus está te chamando: olha, deixa eu tocar o seu coração. Deixa eu abrir os seus olhos para você ver o que você não está conseguindo enxergar. Deixa eu abrir os seus ouvidos para você ouvir clara e objetivamente a minha palavra. Deixa a minha palavra chegar e descer ao seu coração. Para de resistir. Para de endurecer. Permita-se ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, hoje nós ouvimos a Tua voz, Pai, e nós não queremos endurecer o coração diante dela. A Tua voz quebra os cedros do Líbano, a Tua voz despedaça grandes árvores, a Tua voz faz acalmar a tempestade. E o que essa voz não faria no nosso coração? Poeira. Se nós permitirmos que a voz do Senhor fale ao nosso coração, Senhor, nosso coração duro vai se tornar de poeira, e o Senhor vai nos dar um coração novo, um coração pronto a obedecer, um coração ensinável, um coração que ama, que perdoa, que busca o outro, que se importa com a dor do outro, um coração que sente quando é ferido, quando é machucado. Mas é melhor sentir isso do que ser insensível a tudo e a todos.
Ó Senhor, dá-nos um novo coração. Coração disposto a obedecer, coração disposto a buscar, coração disposto a aprender do Senhor, um coração que anseia ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, um coração que deseja estar próximo do Senhor, Deus. E enche esse coração da presença do Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele transborde em nós e possa tocar a vida das pessoas ao nosso redor, que o perdão que nós recebemos do Senhor possa ser sentido por nós, e que nós também possamos estender esse perdão aos outros. A forma como o Senhor fala conosco, que nós possamos falar com os outros. Ó Senhor, se a palavra já não toca mais o nosso coração, Pai, é porque a nossa alma está morrendo e nós não queremos isso. O anseio da nossa alma é por vida, e vida em abundância, vida plena e que só o Senhor pode nos dar, o Senhor que é a fonte de vida. Santo, eterno, justo e poderoso Deus, louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos por este momento de celebração, de comunhão, onde podemos refletir um pouco na Tua palavra e que essa palavra nos desperte, Senhor. Que nós possamos entender que às vezes nós somos essas pessoas, Pai, que racionalizam demais a palavra e não sentem, que nós somos essas pessoas que só querem ouvir a palavra quando é conveniente para nós, que nós possamos entender que às vezes nós somos essas pessoas que se acostumaram e que a palavra já não é mais uma revelação para nós, mas se tornou uma rotina. Oh Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a Tua palavra como uma revelação de quem o Senhor é e do que o Senhor faz em nós e através de nós. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Oh Senhor, toca o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma a nossa forma de pensar, ó Deus. Dá-nos a disposição necessária para fazer o que é necessário, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo inunde o nosso coração nessa manhã, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.